Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Olha só, esse vídeo aqui hoje é para falar sobre mágica. É isso aí, vamos falar de mágica hoje. Me conta aqui, você acredita em mágica? Ou você acha que mágica é somente lá nos filmes da Disney, de quando a gente era criança, nos contos de fadas, nos livros, no Harry Potter, na escola de Hogwarts, e que isso não existe mais? Me conta. E se eu te falar que você é um ser muito mágico? Só que você não tá acessando sua varinha de condão aí, você não tá acessando essa mágica, talvez, porque você está muito no piloto automático dessa realidade, né? Quem sabe? Pode ser. E eu queria trazer aqui um pouquinho, gente, sobre as mágicas que eu tenho atualizado. E o que é mágica e como que a gente atualiza isso na nossa vida, né? O Access Consciousness, ele traz um mantra que é sensacional e que mudou a minha vida, que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha que mantra poderoso, né? Olha que frase assim. E aí no Access, a orientação é que a gente fala isso 10 vezes quando acorda, 10 vezes ao dormir. Por que isso? Para você equilibrar a energia. E já não é do Access, mas desde que o mundo é mundo, a gente sabe que tudo é vibração, né? Tudo é energia. E os nossos corpos, eles estão vibrando, buscando o equilíbrio de tudo que está ressoando ao nosso ambiente. E tudo que a gente fala, a nossa voz, ela tem uma vibração e ela tem um poder muito grande. Sabia disso? Inclusive, a Bíblia fala que o verbo se fez carne, né? O verbo, ou seja, a palavra. Então, a palavra é muito forte. E quanto que a gente fala e o que a gente mantra a favor ou mantra contra nós? E aí esse mantra, ele vem realmente para a gente poder criar uma camada de proteção e fazer com que cada vez na nossa vida se manifeste facilidade, alegria e glória, né? Na verdade, se atualiza isso na nossa vida. E aí, o que isso tem a ver com mágica, gente? O que tem a ver com a mágica? A mágica, ela acontece nas frações de segundos de escolha que você tem no seu dia a dia. E a mágica, ela acontece quando a gente está disposta a olhar para as possibilidades e não para as limitações. E, gente, é tão sutil porque o tempo todo, se você parar para pensar aí, o tempo todo você está mantrando pensamentos, julgamentos, críticas, coisas negativas contra você e contra o mundo, tá? Então, quando você fala que o supermercado tá tudo caro, a gasolina tá cara, que o sistema de saúde não funciona, que o sistema de educação, segurança é precário, o que você tá mantrando? A vibração da sua voz, do verbo, né? Diante daquele sistema, daquele serviço, daquele produto, daquele alimento. Qual que é a energia que você está colocando ali? É de expansão ou de limitação? Percebe? E aí, quando a gente começa a fazer esse mantra todos os dias, está nas perguntas. E o que é pergunta, Simone? São processos verbais, de fato, no Access Consciousness. É você estar na pergunta o tempo todo. Então, quando chegar, acordou cedo, fez o mantra, começou a trabalhar, começou a viver o dia aí, veio o primeiro problema, em vez de você já definir e concluir problema difícil nessa realidade, como seria você fazer uma pergunta? Ok, como posso melhorar isso? Como eu posso ter mais facilidade com isso? O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Como eu posso mudar isso? Né? Então, isso é o quê? É você sair da definição, da conclusão, da limitação e abrir espaço. Quando a gente faz uma pergunta, a gente vai para o indefinido. Porque quando você pergunta algo, percebe? Quando você pergunta como pode melhorar, como posso mudar isso, como posso ter mais facilidade, essas perguntas, elas são para expandir consciência e não necessariamente para você ter respostas, né? No Access a gente fala que a pergunta, ela nos empodera a crescer, a expandir, a estar nas escolhas, nas possibilidades. E a resposta, ela desempodera, porque quando você tem uma resposta, você limitou, definiu algo, concluiu, não é mesmo? E aí, gente, estando nas perguntas, o que acontece com aquele problema, aquela situação? Você abre o campo de possibilidades. E quando abre esse campo de possibilidades, você
abrir o seu receber e aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade que você estava tendo naquela fração de segundos, ela simplesmente pode ser transformada em passe de mágica. E é aí que a mágica acontece. Então, o que é a mágica, né? Simone, o quê? Não entendi direito. O que é mágica? A mágica é realmente aquele local, aquele lugar que você consegue criar sem esforço. E o que é criar sem esforço? É fazer perguntas, é estar na consciência, é expandir o seu campo para mais possibilidades e não definir e concluir aquela situação. E quantas vezes, né, gente, a gente aqui nessa realidade, quantas pessoas, elas começam a inventar histórias, a contar histórias para se limitar, para sempre estar no mesmo lugar, sabe? Às vezes a gente quer muito alguma coisa, mas aí a gente coloca um peso sobre aquilo e começa a se justificar o porquê que a gente não tem aquilo. E aí aquilo que seria bom, que iria expandir sua vida, você definiu e concluiu que aquilo ali seria ruim. E aí você não cria mais, e aí você fica no mesmo lugar. E aí você fica estagnado. Porém, como seria em vez de você inventar essas historinhas, se justificar, ir para a limitação, ir para o mesmo lugar que todo mundo está indo, né? Do trauma e drama, das conclusões, definições, projeções, você abrir esse campo aqui, essa coisa que você quer, com uma pergunta. Ok, como eu posso ter isso com mais facilidade? Ok, tem dificuldade aqui? Beleza. Como eu posso melhorar isso? O que é isso? Como eu posso ter mais facilidade? Em todos os lugares em que eu estou me distraindo para mim não abrir o meu receber e atualizar aquilo que eu verdadeiramente escolho, eu escolho destruir e descriar. Sabe? Isso é um processo poderoso, gente. Isso é um processo poderoso. Então, como seria você abrir o receber? E quando você começa a fazer isso, gente, as mágicas começam a acontecer, sabe? As coisas começam a vir. As pessoas começam a chegar para contribuir com você, com a sua vida, com o seu negócio. Você começa a ser contribuição na vida das pessoas. O seu propósito, né? As coisas que você escolhe começam a ter sentido e você começa a ter mais prazer de vida. E a mágica começa a acontecer. Porque você criou isso, porque você escolheu isso, porque você pode fazer isso. Em todos os lugares em que você ainda está se limitando, você está se achando pouco, frágil, pequeno, e que você ainda está vivendo nas expectativas das pessoas, vamos destruir, descriar tudo isso aí? Vamos. Vamos destruir, descriar? Enunciar daquela dor. Uau! Então, gente, se permita a fazer perguntas, a estar na escolha, a mudar as moléculas, a ter espaço na sua vida. Você já percebeu que quando você se julga, quando você julga alguém, sempre vem um peso assim no seu coração? Um peso? Tudo que é pesado, você já percebeu que tudo que é pesado é compactado, né? O peso é o que? A compactação ali das moléculas, né? E elas estão enrijecidas ali. Elas estão bem enrijecidas, elas estão densas. E tudo que é denso você não consegue transformar. Porém, quando você destrói e descria essa densidade com uma pergunta e abre para mais possibilidades, você tem mais espaço. E tendo mais espaço, você consegue girar qualquer molécula para sim você ter mais facilidade nas suas escolhas. Então, o mantra do Axis, quando a gente fala tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, não é o mantra, né, o conto da carochinha, não é. É muito profundo, né? Aqui eu falei um pouquinho de ciência, de física e tudo mais, mas pega a energia desse vídeo aqui e aplica na sua vida. E aí você vai ver as mágicas acontecerem. Mágica, gente, é aquilo que a gente faz sem esforço, sabe? As mágicas acontecem na nossa vida o tempo todo, os milagres. E sim, você é um milagre, eu sou um milagre. Repita comigo isso agora. Eu sou um milagre. Eu sou o maior milagre da minha vida. Eu sou um milagre. Eu escolho mágica. Eu sou mágica. Eu posso mais. Eu posso e eu vou além. Porque eu escolho diferente. E eu escolho fazer diferente todos os dias. Está feito. Então, falei um pouquinho do que é mágica, um pouquinho do que é limitação e como a gente muda essas moléculas para vocês. Espero que esse vídeo seja contribuição. E depois, gente, curte aqui, siga esse canal, compartilha com as pessoas que realmente estão tão no piloto automático, estão, assim, realmente vivendo sem esperança e deixando a depressão, a ansiedade, tantas doenças emocionais tomarem conta das pessoas.
e estão vivendo num sistema de programação mental tão limitado, tão escasso, e que elas acham que não tem escolha, elas acham que não tem mais possibilidades, mas elas têm. Gente, essa é a contribuição de hoje. Beijo grande e até o próximo.